Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Já fazia algum tempo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês um relato, né? Uma situação que aconteceu comigo por volta de 12, 13 anos de idade, né? Na minha pré-adolescência. É uma manifestação espiritual, né? De uma parente, né? De uma pessoa da minha família, e eu concluí que tenha sido a minha bisavó materna. Por quê? Vamos saber o porquê que eu concluí isso, né? Concluí que tenha sido ela que tenha se manifestado espiritualmente. Então é o seguinte, que eu me lembre, eu sempre, né, visitava essa minha avó que cuidava da mãe dela, da minha bisavó, né? Elas moravam juntas, eu sempre ia visitar, né? Meus pais sempre, todo final de semana, estavam lá para visitar as duas avós, né? Tanto na casa de uma como da outra. Então eu cresci, né? Sempre acompanhando isso. As duas sempre juntas, as duas ficaram viúvas. Tanto a minha avó como a mãe dela, né? A minha bisavó também ficou viúva. E as duas começaram a morar juntas. Minha avó sempre cuidando da mãe, né? Fazendo tudo por ela. Mas as coisas, num determinado período, começaram a ficar muito pesadas para ela. Ela começou a relatar muito cansaço para minha mãe, né? A mãe da minha mãe, a minha avó. Ela passava informação para minha mãe de que ela estava cansada, né? E que tinha hora realmente que ela ficava exausta, né? E minha bisavó começou a ficar doente, até que ela precisou ser internada no hospital, né? E a minha avó, né, assim, tava exausta, tava cansada, ela tava passando por um período de estresse muito grande. Elas moravam numa casinha muito pequena, era praticamente um quartinho. Era um quarto que era ao mesmo tempo, o quarto era sala, aí tinha a cozinha separada e o banheiro era fora da casa. Era bem pertinho assim na frente, mas era fora da casa, não era dentro, né? Então era uma situação difícil porque às vezes chovia e a minha avó, né, na madrugada, a minha bisavó queria ir no banheiro, né, e a minha avó às vezes estava chovendo, tinha, né, imagina, no meio do sono, né, de estar dormindo, assim, acordava para levar a mãe no banheiro, aquela coisa, né, então, assim, aquilo foi ficando muito difícil, e aí houve a internação da minha bisavó, mas a minha avó, por estar muito estressada nessa época, ela não quis ficar dormindo lá como acompanhante no hospital, sendo que as duas eram muito apegadas, né? A vida inteira a minha avó estava cuidando da mãe dela, né? Da minha bisavó. E minha bisavó muito apegada com ela. Tudo ela queria a filha, né? Enfim, aí nesse dia eu lembro muito bem, eu era jovenzinha, né? Era pré-adolescente, mas eu lembro muito bem que a minha avó se recusou a ficar lá como acompanhante, porque ela estava muito cansada, ela não estava dormindo bem à noite, começou a dar uma crise de estresse nela, ela não quis. Então, ela foi dormir em casa, né? E naquela noite, eu não me lembro se algum parente ficou ali para olhar, né? Para ficar como acompanhante da minha bisavó, que ela não estava muito boa, não estava passando bem, né? Ia passar por exames, enfim. Eu sei que naquela noite que minha avó não foi, acho que foram 2 noites, né, que ela não pôde ir, mas ela ia visitar tudo, né? Mas na segunda noite que ela não ficou lá, a minha bisavó veio a falecer, né? E assim, as enfermeiras, desculpa, as enfermeiras sempre comentavam que ela chamava muito o nome a minha avó chamava Maria, né? E ela chamava muito o nome de Maria na madrugada, ela gritou muito o nome dela antes de partir, né? E chamava por ela, ela queria a filha, né? Bom, não foi possível, infelizmente, ela partiu, né? Dessa forma, eu não achei legal, né? Já desde da época, eu não achei muito legal assim, essa coisa dela ficar chamando, né? A filha e tal, e acabar partindo com essa necessidade lá da presença dela, né? Mas, enfim, a gente tem que respeitar, né? A minha avó, na época, cuidou a vida inteira da mãe, né? Só que no finalzinho ela ficou com muito estresse e precisava descansar, né? E, infelizmente, nesse dia ela se foi, a mãe dela se foi. E aí seguiram-se os dias, a minha avó veio morar conosco, né? Eu era
tinha de 12 para 13 anos, como eu falei, e ela veio morar conosco, né? Eu tenho mais uma irmã e tínhamos um quarto onde nós dormíamos juntas, um quarto bem grande, inclusive, onde cabiam as 3 camas, né? De maneira bem ampla, disposta, cada uma com um criado mudo, né? Então, perto da cama da minha irmã tinha uma cadeira, né? Depois vinha a cama da minha avó e a minha cama do outro lado, né? E aí minha avó passou a dormir conosco. É aí que coisas aconteceram, coisas muito estranhas começaram a acontecer, né? Então, passada uma semana, depois do 7º dia, da missa de 7º dia, a gente começou a escutar barulhos no quarto, barulhos estranhos no quarto, né? O nosso quarto, ele era de taco, sabe o piso, quando o piso é taco? Né? Eram taquinhos assim, e alguns deles eles eram meio soltinhos e conforme a gente pisava fazia um certo barulhinho, né? Então esses barulhos a gente já começou a notar à noite na hora de dormir, sabe? Uns estalozinhos, mas até aí a gente sempre acha que é da casa, né? Que é coisa da casa e tal. E como eu ia dormir cedo, né? Eu ia dormir mais cedo que todo mundo, né? Mas teve uma noite que todas nós estávamos dormindo juntas, né? Já tínhamos ido dormir. E aí, no meio da madrugada, eu lembro da minha avó falando, para com isso, que brincadeira, né? E acendeu o abajur. Né? No que ela acendeu o abajur, eu logo olhei, né, para ver o que estava acontecendo e vi a minha avó na cama e vi que minha irmã estava dormindo na outra cama. Estava num sono profundo, né? E eu falei, nossa, avó, o que que foi, né? Aí a minha avó falando, fica balançando a minha cama, né? Tá balançando a minha cama. Eu falei, vó, mas não sou eu, né? Eu levantei da minha cama, fui falar com a minha avó, falei, vó, aqui ninguém tá fazendo brincadeira com a senhora, né? Eu tô dormindo, ó lá, minha irmã tá dormindo também e tal. E aí, ok, né? Ela ficou meio assim, desconfiada. Eu falei, a senhora tem certeza? A senhora não tava sonhando que a cama estava mexendo, né? Porque a cama que ela dormia era uma cama antiga. Ela tinha uma madeira nos pés da cama e na cabeceira também era de madeira. Sabe aquelas camas antigas, né? Que geralmente tem nos antiquários, assim, que acompanha guarda-roupa, fazem conjunto com o guarda-roupa, né? A cama dela era assim, antiga, né? Então, ela relatou, a minha avó, que a cabeceira não, os pés da cama chacoalhavam, aquela madeira assim chacoalhava, né? Bom, no outro dia, mas não sei se foi no outro dia ou 2 dias depois pra frente, mas assim, tava meio que seguindo, acontecendo coisas muito estranhas. Primeiro, a cama dela balançando. O outro relato foi que no meio da noite também, depois que todos nós fomos dormir, um vidro de perfume, a minha avó tinha um criadinho mudo do lado da cabeceira da cama dela, com as coisinhas que, né, pente, essas coisas, perfume, e um perfume na madrugada voou lá de cima e contra a parede, né, se espatifou no meio da noite também. Foi outro relato super impressionante, assim, que a gente ficou super desconfiados, né, minha mãe também já estava desconfiada, né, achando tudo aquilo muito esquisito, porque nunca tinha acontecido coisas assim, né, com a gente. E um vidro de perfume no meio da noite cair, né, cair da penteadeira, assim, do nada, né, sem que ninguém tenha feito esse tipo de brincadeira, porque eu tinha certeza que também não era minha irmã, porque quando isso aconteceu também, ela acendeu o abajur e nós concluímos que todos estávamos dormindo ali, né, já deitados, prontos para pegar no sono e dormir. Bom, aí uma certa noite, né, que é a principal, né, que é por isso que eu tô aqui para contar para vocês, porque veio a confirmação, né? Tudo bem que a gente estava meio, né, desconfiado, puxa, será que tá tendo alguma manifestação espiritual, né? E eu lembro que eu fui deitar, nesse dia eu não estava muito bem, e aí eu fui deitar assim, antes de todo mundo. Minha avó estava na sala, vendo televisão, minha irmã parece que não estava em casa, e eu fui me deitar, né? E no que eu fui me deitar, eu comecei a escutar aqueles barulhos nos tacos, né, no chão, no piso. E aí, assim, parecia uma presença, uma coisa sólida andando, sabe?
pelo quarto. Eu sentia presença ali, sentia como se alguém tinha entrado no quarto, mas não tinha ninguém entrado no quarto, porque a porta estava fechada, né? E eu estava acordada ainda, né? Apesar de deitada, eu estava em alerta, né? Em estado assim de alerta. E olhava na direção da janela, né? Eu via a iluminação da rua, mesmo que de noite, eu via a iluminação da rua, né? Mas eu não vi vulto nenhum, eu não vi sombra nenhuma, não vi fantasma nenhum, mas eu sentia a presença. Aí, além de escutar, né, os barulhos no taco, eu escutei um barulho sabe quando a pessoa tem a unha, a mulher, né, principalmente tem as unhas grandinhas, né, e minha bisavó tinha as unhas assim grandinhas, né, era muito vaidosa, né, gostava de pintar e tal. Bom, eu escutei assim como se a pessoa tivesse essas unhas grandes, fazer deixa eu pegar meu celular pra mostrar pra você, fazer um crack assim, ó, tran, tran, assim, ó, tran, tran, assim, na fórmica, né, na fórmica, porque tinha uma cadeira entre a cama da minha irmã e a cama da minha avó. Pois então, eu escutei esse barulho, né, eu já tava com o ouvido alerta, eu falei, ai meu Deus, né, só me faltava essa, né, ter uma presença espiritual aqui, né. E aí fez assim, tran, tran, barulho, né? Nossa, gente, eu gelei, eu fiquei assim, em estado de paralisia ali, sabe? Na cama, assim, com lençol. E aquilo, eu falei, não, isso é uma manifestação espiritual, né? Mas eu não sei, eu suava, assim, sabe? Aqui no bigode, eu suava frio. E eu não sei que coragem que eu tive na hora, assim, puxei o ar, respirei fundo, eu falei, eu preciso de uma confirmação. Doc, não empurra o computador, o Doc tá aqui do lado e tá balançando o computador. Aí eu pedi, né, em oração, assim, em pensamento, que eu precisava me comunicar com esse espírito, né, eu busquei força, entre aspas, né, tava morrendo de medo, e falei o nome da minha bisavó, né, eu falei o nome dela, vó, falei o nome dela. É a senhora que está aqui? Se a senhora tiver, se for a senhora fazendo esses barulhos, faz de novo. A hora que eu falei isso, gente, eu cobri o lençol assim de medo em cima de mim. Porque eu falei, gente, se for, né, vai fazer o barulho de novo. Gente, deu 3 segundos, conta 3 segundos, fez o barulho de novo. Prec, prec, assim, sabe? Prum, prum. Gente, eu dei um grito, mãe! Chamei minha mãe, dei um grito, fiquei assustada, aí veio minha avó também, aí minha mãe, aí a gente teve uma conversa, tudo, a minha avó veio também. Ai, mas outra vez, essa coisa de barulho, né? Não sei o que. Aí minha mãe conversou comigo, falou pra mim ficar calma, tal, que acho que ela já sabia o que era. E que ela ia tomar providência e tudo. E depois a minha mãe contou, né, que ela foi pro quarto dela e ela pediu pra minha bisavó, né? Caiu a ficha da minha mãe tinha muita espiritualidade também, né? Ela captou, ela fez uma oração pra minha bisavó, pedindo para ela perdoar a gente, perdoar principalmente a minha avó, que não esteve com ela lá na hora que ela desencarnou no hospital. Ela não estava lá como acompanhante no hospital, porque ela estava muito estressada. Então minha mãe pediu para que ela perdoasse, para que ela entendesse que não foi por mal, né? Foi porque ela já estava muito cansada, né? Minha avó, então isso que ocorreu, para que a minha avó parasse com essas manifestações, assim, entendeu? Porque tava, assim, realmente tava demais, tava um inferno, assim. E a gente já tava ficando sem saber o que fazer, né? E depois que minha mãe fez essa oração, gente, parou. Nunca mais aconteceu essas ocorrências que eram sempre à noite, sabe? Eram sempre para incomodar mesmo. E a gente já tinha uma desconfiança que poderia ser minha bisavó, né? Mas até então
Não sabíamos, né? E houve a confirmação. Comigo, então, mais ainda, né? Que tive a coragem, morrendo de medo de falar, né? Vó Assunção, né? Que é minha bisavó. Aí eu falei assim, se for a senhora, faz o barulho de novo. E fez, né? Então ficou comprovado. E aí, o que eu concluo com isso? Até quero que vocês comentem aí no canal, falando o que vocês acham, né? Eu, pelo menos, interpreto assim, que quando a pessoa desencarna e ela tá com alguma pendência, alguma coisa que ela queria resolver e não resolveu, sabe? No caso da minha bisavó, eu acho que ela ficou com uma certa revolta, né? Uma raiva, daí ela veio cobrar, né? Ela veio, assim, meio que tirar satisfação, assim, de... Poxa, né? Me esqueceram lá, me abandonaram, porque ela acho que se sentiu abandonada. As enfermeiras relataram para nós que ela, antes de vir a falecer, na madrugada inteira ficava chamando o nome, né? O corredor inteiro do hospital ouvia ela chamando, né? A mãe dela, Maria, Maria, né? Então, né, isso realmente é mais um relato de que ela ficou inconformada. Mas, como vejam vocês como é importante a gente conversar às vezes com as almas que se foram, né? Enviar muita luz, que eles estejam, né, numa compreensão grande dessa transição, porque estão perdendo, assim, né? Estão se separando momentaneamente de todos que amam aqui na Terra, né? Logicamente que eles vão para um outro local, também terão muitos aguardando, né? Do outro lado, certamente. Mas é uma transição, né? A morte é uma mudança de ciclo muito brusca, né? Ninguém espera, todo mundo sabe que vai acontecer, mas a gente não sabe qual é a data, né? Então que a gente sempre mande boas energias para quem se foi, para que eles se adaptem, né? Do outro lado e realmente convivam numa paz, né? Numa aceitação grande de tudo que aconteceu aqui, né? Se perdoem por qualquer coisa, né? E sigam sempre leves, felizes. E a evolução nunca cessa, né? Sempre estamos aí na jornada da vida, cada vez mais com experiências, né? Nascendo, voltando, né? Renascendo. Eu acredito muito na reencarnação, já falei para vocês em outros vídeos, né? É um fato, é uma realidade. E assim seguimos, né? Na jornada da evolução, tá bom? Deixem seus comentários aí, esse foi o relato que aconteceu comigo. Deixem um joinha se vocês gostarem. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam, né? Acessem o sininho que tem para receberem as notificações em primeira mão, ok? Estou tentando lançar aí sempre 2 vídeos por semana, na medida do meu tempo, né? Tá bom? Beijo a todos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!